Caríssimos irmãos e irmãs, apenas uma pequena reflexão a respeito do Evangelho de hoje. Evangelho de São Lucas. A propósito, nós já estamos terminando o ano litúrgico, mais 2 domingos nós já terminamos e começamos o tempo do Advento. E durante todo este ano litúrgico, nós lemos o Evangelho de São Lucas. A coisa mais importante que o evangelista Lucas descobriu em Jesus foi justamente o seu coração misericordioso, a misericórdia de Deus. E é interessante notar isso no evangelista porque ele não conheceu Jesus. Ele chegou em Jerusalém, Jesus já tinha subido para o céu, mas ele conheceu Maria. Viveu com Maria durante muito tempo e escutou muitas histórias da boca da própria Virgem Maria. E talvez esta impressão que Lucas entendeu ou aprendeu de Maria fosse exatamente a impressão que o rosto de Maria transparecia. Um Deus bondoso, misericordioso, que está sempre do nosso lado, que está sempre conosco, que está sempre pronto para nos perdoar. Este relato de Zaqueu só aparece no Evangelho de São Lucas também. Ele conta então este dia do encontro entre Jesus e Zaqueu. Por que Zaqueu? Jesus se encontrou com tantas outras pessoas, por que ele colocou justamente este homem? Vamos entender algumas coisas. Jesus havia saído de Nazaré, da Galileia. A Galileia é uma região muito especial. Ela está ali próxima do conjunto das montanhas do Golã, que fica na Síria, à beira do mar da Galileia. É uma região mais próspera. Ali tem água, tem algumas cachoeiras inclusive, tem alguma vegetação, diferente da Judeia, que é completamente seca, que é apenas deserto. Aqueles que nasciam na Galileia, eles eram diferentes dos judeus ali da Judeia. Os galileus, eles eram pessoas muito trabalhadoras, eles eram homens de caráter, de firmeza. Tinham, quando diziam que era assim e não voltava atrás. É por isso que Pedro se apresenta com essa característica, porque ele é muito galileu, é bastante diferente. Tinha um sotaque bem puxado, um sotaque bem interiorano, bem diferente da Judeia. Jesus então sai de Nazaré, pequeno vilarejo acima das montanhas, para lá de Caná. Ele desce por Caná da Galileia, chega a Cafarnaum, escolhe a maioria dos seus discípulos e vai seguindo a sua viagem. No trajeto, naturalmente, tem que se passar pela cidade de Jericó. A cidade de Jericó fica já no deserto da Judeia, próximo ao Mar Morto. É uma cidade que, na verdade, é um oásis no meio do deserto. Ali tem uma fonte, uma fonte de água bastante abundante, e por isso a cidade nasceu ali ao redor daquela fonte. Ela está bem abaixo do nível do mar, mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Uma cidadezinha abafada, quente, pior do que Cuiabá, mas na época dos frios também, da neve, ela fica completamente coberta de neve. Ela tem essas características. Mas era um oásis onde as pessoas se encontravam, onde estava uma população bastante grande, porque ali era a rota comercial e tinha gente de todos os tipos. E ali o Império Romano se estabelece de forma bastante pesada para a cobração para o cobrar dos impostos, já que ali era um lugar que corria muito dinheiro. O Império então escolhe este homem chamado Zaqueu. É interessante que o nome Zaqueu significa justamente aquele que é puro, que tem um coração puro. Escolhe Zaqueu para cobrar impostos dos seus cidadãos, dos seus concidadãos. Zaqueu, judeu, filho de Abraão. Zaqueu não é apenas um cobrador de impostos como Mateus.
ele é o chefe dos cobradores de impostos. E certamente ele ouviu falar de Jesus. Quem que não ouviu falar de Jesus? Todo mundo falando do Galileu que está vindo de lá, de Cafarnaum, aquele que está pregando, fazendo milagres, curando, fazendo uma série de coisas. A curiosidade no coração de Zaqueu cresce profundamente e ele deseja ver Jesus. Mas ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele podia simplesmente ir mandar um aviso, pedir para alguém: olha, o chefe quer ver o Senhor e tal. Mas ele não faz isso, até porque Jesus ele não obedecia essas coisas. Não adiantava convidar Jesus para ir à sua casa, que era ele quem escolhia. Jesus então vai passar na cidade de Jericó. A cidade de Jericó ela é composta por uma grande avenida, e à beira da avenida tem os pés de sicômoros. Sicômoros é como essa figueira que nós temos aqui na nossa praça, uma árvore enorme ali. Zaqueu, por ser muito baixinho, calcula que Jesus vai passar exatamente naquele lugar. E ele, sabendo que a multidão não vai querer que ele esteja à frente, até porque um cobrador de impostos é um homem desprezível. Ninguém quer ficar perto de um cobrador de impostos, ainda mais o chefe dos cobradores. Ele então, sem esperar auxílio da multidão, ele dá um jeito. Ele corre, sobe em cima da árvore e espera Jesus passar. E vejam a surpresa do coração daquele homem, pecador, ladrão, roubava do povo, roubava do império, um homem que organizava as finanças todas, que é encontrado por Jesus. Ele em cima da árvore, Jesus vai passando, olha para cima e sabe o nome dele. Zaqueu desce depressa, desce daí. A multidão devia olhar para Zaqueu e falar assim: mas que história é essa, gente? Este homem é um pecador, tem tanta gente boa aqui, tanta gente santa, porque Jesus não vai ficar na casa de um santo aqui, de alguém que realmente precisa? Mas Jesus precisava daquele coração miserável. Talvez é isso que às vezes a gente não consegue entender em relação a Deus. Por que Deus, um Deus tão poderoso, tão soberano, tão cheio de si, no sentido de que Ele é autossuficiente, por que Ele precisa dos corações miseráveis? Ele precisava daquele coração miserável de Zaqueu, porque no coração de Zaqueu estava o coração de todos nós. Era a forma de Jesus dizer: eu também quero ver você. E aí a história vai seguindo. Zaqueu desce depressa, e Jesus diz: hoje eu vou ficar na sua casa. Ficar na sua casa significa: hoje eu vou dormir na sua casa, porque no outro dia Jesus seguia a viagem subindo as montanhas para Jerusalém. Então era necessário descansar. Ele fica na casa de Zaqueu. E Zaqueu, quando é tocado pela misericórdia de Deus, ele se transforma completamente. Ele se transforma de tal forma que faz promessas que não sei nem se ele seria capaz de cumprir. Ele diz assim: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Eu darei a metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Se tudo que ele tinha era fruto do roubo dele, o que ele ia ficar? Ele ia ficar, humanamente falando, na miséria. Mas espiritualmente falando, ele teria tudo, ele teria Deus. E é este o passo que nós precisamos dar. Nós precisamos ter a coragem de deixar todo mundo, todo o resto, ou o fruto da nossa vida humana, deixar tudo para ter apenas Deus, apenas Jesus. E essa é a atitude de Zaqueu. E Jesus então fala a ele: hoje a salvação entrou nesta casa. Assim como ele disse ao ladrão ao lado da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo eu te faço filho. Hoje mesmo eu te encontro.
Isso aqui é importante porque Deus não tem outra forma de te salvar, outro dia para te salvar. O dia que Deus tem para nos salvar é hoje, é agora, é neste momento. Se eu não aproveitar a presença de Deus, o caminhar de Deus no meio de nós, se eu não estiver pronto para fazer o grande sacrifício de subir numa árvore e ficar ali esperando, se eu não fizer o sacrifício de procurá-lo, eu vou perdê-lo, ele vai passar e eu não vou vê-lo. Se ele tivesse ficado em casa, sentado, dizendo, deixa Jesus passar aí no meio da cidade, o povo que se vire, talvez Jesus nunca teria ido na casa de Zaqueu. Mas ele fez o sacrifício e nós também precisamos fazer o grande sacrifício. Nós somos chamados então por Deus a nos entregar a Ele, com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa vida, para que Deus faça o grande milagre de vir nos visitar e transformar o nosso coração como o coração de Zaqueu, um coração puro, um coração que, apesar de todo o pecado, de toda a miséria, era um coração de criança, assim como Pedro, que apesar de ser impulsivo, de fazer as coisas meio na doida assim, ele tinha um coração de criança, e justamente por isso Deus confiou a ele e à Santa Igreja. Nós também precisamos. Queridos irmãos e irmãs, também hoje nós estamos vivendo um dia muito especial, e eu como padre me sinto na obrigação de falar também sobre isso, apesar de não poder falar. Hoje nós vamos votar para escolher quem será o presidente do nosso país. É o segundo turno. Deus nos dá uma segunda chance. Eu não sei quem vai vencer as eleições, mas sei que independente de quem vencer as eleições, Deus tem um propósito de amor, para o bem ou para o mal. É claro que eu, como cristão católico, devo votar em pessoas que respeitem a nossa fé. Não estou pedindo para ser santo, mas que respeitem a nossa fé, que respeitem a nossa religião. Uma pessoa que procure viver a verdade, que busque a verdade, que pelo menos tenha um passado não de roubos e falcatruas como Zaqueu antes de conhecer Jesus, mas alguém que possa pensar e amar o nosso povo. Então eu peço encarecidamente que você, antes de votar, reze perguntando a Deus: Senhor, quem é que o Senhor quer que eu escolha para reger o nosso povo, para reger a nossa nação? Eu, como católico, não voto em uma pessoa que aprova o aborto, em uma pessoa que aprova a ideologia de gênero, em uma pessoa que é conivente com roubos e falcatruas. Nenhum dos dois é santo, e eu particularmente não gosto de nenhum dos dois, mas preciso pesar dentro do meu coração, na minha consciência, o que é necessário não para mim. Talvez eu não sei quantos anos vou viver, mas eu sei que nós temos uma nação, temos um povo, e precisamos pensar no nosso povo. A princesa Isabel, antes de perder o trono, quando ela assinou a Lei Áurea, ela sabia que ia perder o trono. Ela foi até Aparecida do Norte 1 ano antes de perder o trono. Ela não chegou a ser a imperatriz do Brasil por causa disso. Ela levou de presente a coroa dela, o desenho da coroa da imperatriz, colocou aos pés de Nossa Senhora e disse: Senhora, eu sei que eu não me sentarei no trono do Brasil, mas eu imploro que a Senhora sente e reja o nosso povo para sempre. A única coisa que nós precisamos pedir é que o coração doloroso da Virgem das Dores hoje olhe para a nossa nação, para o nosso país, e nos faça enxergar a verdade. Não estou dizendo que você deve votar neste ou naquele, estou apenas dizendo que a Virgem Maria precisa ser aquela que guie os nossos corações, para que a gente possa um dia diante de Deus nos apresentar e dizer: eu pude também ajudar o meu povo, a minha nação, eu pude fazer a vontade de Deus. Então que Deus nos conduza, que o Espírito Santo ilumine os nossos corações, para que todos eles, tanto um quanto o outro, tenham essa experiência profunda de Deus e se salve, e conheça a verdade, e ame o nosso povo, e ame a nossa nação, e faça com que o nosso povo possa viver na justiça e na paz, possa trazer dentro do coração os sentimentos de Cristo.
Que Deus abençoe e proteja o nosso Brasil. Amém.